Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você, seja muito bem-vindo. Está no ar o Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo libera atacante que custou caro e não deu nenhum retorno técnico. 100 milhões de reais, duas contratações excelentes. São Paulo pula de alegria com 2 reforços chegando. Com 5 desfalques, Flamengo embarca para Belo Horizonte para encarar o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. 47 milhões de reais para resolver e contratar. Braz tem condição única exposta para fechar com meia atacante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Hoje tem Atlético Mineiro e Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão no estádio Arena MRV em Belo Horizonte. E a bola vai rolar a partir das 21 horas, horário de Brasília. A delegação embarcou nessa sexta-feira e o técnico Jorge Sampaoli vai ter um pouco de dificuldade para montar o seu time. Isso porque o Flamengo tem 5 desfalques: Davi Luiz com dores no joelho, Rodrigo Caio virose, Mateuzinho opção técnica, Ayrton Lucas dores no joelho e Eric Pulgar lesão muscular. O Flamengo divulgou ontem a sua lista de relacionados. Goleiros Matheus Cunha, Santos e Rossi. Defensores Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo, Varela e Felipe Luiz. Meias, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson, Alan, Igor Jesus, Matheus França, Everton Ribeiro e Vitor Hugo. Atacantes, Gabigol, Luiz Araújo, André Luiz, Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. O zagueiro Rodrigo Caio apresentou um quadro viral e não viajou com o grupo para Minas Gerais. Vale destacar que ele não vem sendo aproveitado pelo técnico Sampaoli e hoje é a 4ª opção para a zaga do Flamengo. O provável Flamengo vai ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, o Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Vale lembrar que o Flamengo é o 3º colocado no Brasileirão, com 28 pontos, 12 atrás do líder Botafogo. Apita o jogo paulista FIFA Flávio Rodrigues de Souza, assistido por Nailton Júnior de Souza, do Ceará, e Evandro de Melo Lima, de São Paulo. No VAR, Thiago Duarte Peixoto, também de São Paulo. Sobre o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, um internauta escreveu em seu Twitter: "Não tem um mês que o Flamengo protestou contra esse cara aí dessa arbitragem. A CBF é terrível, escala ele num jogo em que todos sabem que o Atlético Mineiro odeia o Flamengo e torna esse jogo uma guerra. O tal de Seneme é um irresponsável e um tremendo pilantra." Ih, caramba! Esse jogo vai passar no Premier Futebol Clube em TV paga. Vale destacar que com o Filipão como técnico, já foram 7 jogos sem conseguir vencer. E por isso o Galo despencou na tabela para a 13ª posição. E por isso a torcida atleticana promete hoje uma grande festa para incentivar o time. Meus amigos e minhas amigas, hoje com certeza o bicho vai pegar. Os caras estão mordidos pela perda aí do Alan e vão transformar esse jogo numa verdadeira guerra, pode apostar. Mas eu confio demais no nosso time e agora com aquele incentivo financeiro, o famoso bicho, que o Landim prometeu também, se o time for campeão do Brasileiro, eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai voar em campo e vai repetir aquela atuação maravilhosa que a gente viu na quarta-feira contra o Grêmio. E por isso eu vou de 3-1 Mengão. E você? Você arrisca um palpite? Coloca aí! Um outro negócio que também não deu nada certo no Flamengo foi o atacante Thiaguinho. Em 2019, o Flamengo pagou cerca de 7 milhões junto ao Náutico para contratá-lo em definitivo. Ele primeiramente foi para a base e por isso os valores chamaram muito a atenção. Depois, jogou algumas partidas no profissional, mas nunca empolgou tecnicamente e acabou sendo emprestado. Nos últimos anos, o Thiaguinho já passou por vários times por empréstimo. O próprio Náutico, o Houston dos Estados Unidos e o CSA, liberado de forma antecipada, e fechou agora com o Sampaio Corrêa.
Foi um reforço que custou caro para os padrões de um garoto vindo da base. Não rendeu no profissional e ainda tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. E pelo andar da carruagem vai ficar sendo cedido para vários times e ninguém vai se lembrar que ele ainda pertence ao Mengão. Muito estranho, 7 milhões no garoto? Nossa Senhora! Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. Me ajuda aí. Se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta o botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. Flamengo recusa oferta milionária por promessa do time. De acordo com o portal GE, a diretoria do Flamengo vem fazendo jogo duro na negociação do Matheus França com o Crystal Palace do John Textor, né? E também com o Chelsea da Inglaterra, que iria emprestá-lo para o Strasbourg da França, que é um time deles, né? Mas o jogador não topou essa condição. Segundo o portal, o Flamengo negou uma oferta de 15 milhões de euros, mais 5 milhões em bonificações do Crystal Palace. Vale destacar que, apesar da recusa, o jogador ainda tem chances de deixar o Flamengo ainda nessa janela. O Gabigol alcançou mais uma marca inédita no futebol brasileiro ao marcar o gol que abriu o placar contra o Grêmio. Ele se tornou o primeiro brasileiro a atingir a marca de pelo menos 30 gols em cada uma das principais competições do país. Ao longo da sua carreira, o Gabigol acumulou impressionantes 227 gols distribuídos em 4 campeonatos: Brasileirão, Estaduais, Libertadores e Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, ele marcou 108 gols e ocupa o 14º lugar entre os maiores artilheiros da história do torneio, tendo anotado aí 66 gols pelo Flamengo e 42 pelo Santos. Em competições estaduais, o Gabigol acumulou 58 gols, 37 no Carioca e 21 no Paulista. Pela Libertadores, o atacante é o maior artilheiro brasileiro da competição, tendo somado 31 gols, sendo 30 pelo Flamengo e 1 pelo Santos. Já na Copa do Brasil, o Gabigol é mais artilheiro pelo Santos, com 19 gols, mas também marcou 11 gols pelo Flamengo. Com esses números impressionantes, o Gabigol continua a reforçar o seu apelido, mostrando ser o maior goleador do futebol brasileiro nos últimos anos. Não é de hoje que o Flamengo sofre com o estado ruim do gramado do Maracanã. O alto número de jogos da dupla Fla-Flu castiga demais o campo e a solução parece estar longe de aparecer. E nesse cenário, o Flamengo inicia conversas para mudar a sede de algumas partidas. Existem negociações avançadas do Flamengo com a administração do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a realização dos jogos por lá. O jogo contra o Internacional, marcado para o dia 26 de agosto, ainda sem horário definido, tem grandes chances de ser realizado na Arena BRB. A informação foi divulgada pelo Correio Brasiliense e foi confirmada pelo portal Lance. Hoje, o gramado do Maracanã é híbrido, uma junção de grama natural com sintética. Diversas intervenções vêm sendo feitas, mas a evolução não consegue ser percebida pelo alto número de jogos ali. Apesar das negociações estarem avançadas, ainda não foi batido o martelo sobre a realização desse jogo aí no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo, depois desse jogo contra o Atlético Mineiro de hoje, pelo Brasileiro, vai enfrentar o Olímpia do Paraguai no Maracanã na quinta-feira que vem, dia 3 de agosto, pelo jogo de ida da Libertadores. Depois ele vai à Arena Pantanal no domingo, dia 6 às 20 horas, para encarar o Cuiabá pelo Brasileiro. Depois, no dia 10 de agosto, numa quinta-feira, pega o Olímpia de novo pelo jogo da volta pela Libertadores no estádio Manuel Ferreira, no Paraguai, às 21 horas. E o Grêmio na quarta-feira, dia 16/8, no Maracanã, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Como deu para notar, são jogos e viagens de 3 em 3 dias, barra pesadíssima, não é fácil, sobe no avião, desce, embarca, desembarca. De 3 em 3 dias tem que ter um elenco muito bom. Bora lá, Flamengo! O meia de la Cruz, alvo do Flamengo, rejeitou uma proposta para jogar no Catar, por dar prioridade à negociação com o Flamengo.
De acordo com informações do comunicador Bruno Lemos, o De La Cruz só analisa outras propostas quando encerrar as suas negociações com o Flamengo. Então ainda existe aí alguma chance dele vir. Manchete, novidades à vista. Na reta final da janela de transferências, Flamengo tem conversas avançadas por reforços. Faltando 4 dias para o fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro, os dirigentes do Flamengo seguem trabalhando forte na busca de reforços que possam chegar para elevar o patamar do elenco. Mesmo com as chegadas do Agostinho Rossi, Alan e Luiz Araújo, a diretoria do Flamengo segue no mercado buscando nomes. O pouco tempo para o fechamento pode sim atrapalhar alguns negócios, mas os dirigentes do Flamengo ainda podem trazer novidades para o torcedor. De acordo com o portal Gol, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão mantendo conversas com 3 jogadores e a ideia dos dirigentes é trazer pelo menos um desses nomes para reforçar o Flamengo. A previsão é que esse sábado seja bastante agitado nos bastidores do Mengão e novidades podem pintar, especialmente aí a situação envolvendo o volante Wendel, que está sendo negociado junto ao Zenit. O meia Maurício, atualmente no Internacional, está novamente no radar do Flamengo. A diretoria rubro-negra retoma o interesse no jogador que já havia sido cogitado anteriormente. Nas últimas semanas, a diretoria recebeu os documentos referentes às lesões recentes que o jogador sofreu. Para avaliar a condição física de Maurício, o chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, vai assumir essa responsabilidade. Caso a avaliação seja positiva, ele vai informar ao departamento de futebol, abrindo o caminho para uma possível investida no jogador. O Internacional de Porto Alegre pede algo em torno de 9 milhões de euros, aproximadamente 47 milhões de reais na cotação atual, por metade dos direitos econômicos do jogador. O Inter detém 50% dos direitos econômicos dele, enquanto o restante é dividido entre 2 clubes e o próprio jogador. O Cruzeiro tem 25%, o Desportivo Brasil mantém 20% e o próprio Maurício é dono de 5%. O Maurício é visto como um talento promissor e uma boa alternativa para a diretoria, vide as falhas nas tratativas do De La Cruz e do Claudinho. Mas a decisão final vai depender da análise minuciosa dos aspectos médicos. Ele é paulista, tem 22 anos, 1,74 m de altura, é um meia ofensivo canhoto que tem contrato com o Inter até 31 de dezembro de 2026. E o seu passe está avaliado no Transfer Market em 6 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais na cotação atual. Manchete, 100 milhões, 2 contratações espetaculares. Sampaoli pula de alegria com 2 reforços chegando. Sobre o mercado da bola, uma grande notícia foi revelada na madrugada dessa sexta-feira. De acordo com a reportagem do portal Flaweb, o Mengão está fechando 2 novas contratações. A primeira é realmente do Wendel, por 16 milhões de euros, 83 milhões de reais na cotação atual. O negócio deve ser oficializado ainda hoje entre as partes. Nessa sexta-feira, o Flamengo desistiu oficialmente da contratação do meio-campista Claudinho. O clube russo acabou aumentando a pedida pelo jogador em 10 milhões de euros e o Flamengo sinalizou que não paga isso tudo pelo jogador. Outro reforço que está para chegar é de um meio-campista que joga no exterior e o seu nome está sendo mantido 100% em sigilo para não vazar. O acordo com esse jogador já aconteceu e o Marcos Braz corre contra o tempo para oficializar antes da janela fechar, que é agora no dia 2 de agosto. Ao todo, o Flamengo gastaria 100 milhões de reais com esses 2 eventuais reforços. Vale ressaltar que o portal Gol informou sobre a nova procura do Flamengo por Gustavo Scarpa, que joga como meia. O Nottingham Forest topa liberar o jogador, mas ele precisa ser convencido. Se existiu uma nova procura, é porque há chance de negócio, onde há fumaça, há fogo. Aí eu te pergunto, se esse jogador misterioso for o Scarpa, você aprova a contratação dele no Flamengo? Coloca aí.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento. Forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Pra cima deles hoje, Mengão 3-1.